Então vamos lá, vamos começar aqui a resolver o nosso primeiro problema. Esse problema está na nossa lista de exercícios que foi colocado na descrição do vídeo anterior. Então, se você ainda não tentou resolver esse problema, se você ainda não está na lista, pausa esse vídeo, volta lá no anterior, pega a lista e tenta resolver esse problema primeiro, tá? Não recomendo você assistir a solução sem antes ter tentado resolver, ok? Vamos lá, probleminha número 1. Uma comissão formada por 3 homens e 3 mulheres deve ser escolhida em um grupo de 8 homens e 5 mulheres. Letra A. Quantas comissões podem ser formadas? Bom, vamos lá. Pensa bem. Eu tenho à disposição 8 homens e 5 mulheres. E a minha comissão deve ter 3 homens, né? E deve ter 3 mulheres. Vamos pensar primeiro na parte masculina da comissão. De quantas formas eu posso, então, escolher 3 homens se eu tenho 8 disponíveis? Bom, eu vou ter, então, uma combinação de 8 homens, onde eu vou escolher 3, correto? Correto. Já na parte feminina da comissão, eu tenho 3 mulheres de 5 disponíveis. Então, eu também vou ter uma combinação, só que agora de 5 tomadas 3x3. Talvez o que fique mais difícil aqui de você determinar é o que eu vou fazer com essas combinações. Eu vou multiplicar ou eu vou somar? O que eu tenho que fazer? Lembra que eu falei no vídeo anterior a respeito da regra do I e da regra do OU? Bom, quando você vai ler aqui o seu enunciado, basicamente o que você precisa identificar é qual conectivo está sendo utilizado. É o conectivo I ou é o conectivo OU? Perceba que aqui apareceu o conectivo E. Isso significa que eu devo ter, ao mesmo tempo, 3 homens e 3 mulheres. Ou seja, esse I pela regra do I ou pela regra do produto significa dizer que eu vou pegar essas duas combinações e vou multiplicar. Se fosse OU, eu iria somar, mas aqui é I, então eu devo multiplicar. Então, como é que a gente vai ficar aqui? Eu tenho aqui combinação de 8, 3x3, de acordo com o que a gente aprendeu, isso aqui é 8 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 5 fatorial, né? Porque é 8 menos 3, vezes a combinação de 5, que é 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 5 menos 3, que é 2 fatorial. Perceba que eu já posso cancelar 5 fatorial com 5 fatorial. Entretanto, esse 8 fatorial aqui, para ficar mais fácil, eu vou desenvolver ele um pouquinho, tá? Eu vou escrever como sendo 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Vou parar aqui, por quê? Porque eu vou poder cancelar com um desses 3 fatorial, certo? Vou então repetir aqui 3 fatorial. Já que esse outro aqui não vai cancelar, eu vou então desenvolver. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, e 2 fatorial é 2. Então eu posso cancelar 3 fatorial com 3 fatorial, 6 eu posso cancelar com 6, 4 eu posso cancelar com 2, e aí ficou simplesmente o quê? 8 vezes 7 vezes 5 vezes 2. Perceba que 5 vezes 2 é 10. Então eu posso fazer simplesmente 8 vezes 7, que é 56, e acrescentar um zero. Isso vai dar então 560, e essa é a resposta da nossa letra A. Ok? Compreendeu? Vamos então para o item B. O item B, ele adiciona uma dificuldade a mais aqui no nosso problema. Por quê? Ele pergunta o seguinte: qual seria a resposta se um dos homens não aceitasse participar da comissão se nela estivesse determinada mulher? Né? A gente pode aqui brincar, imaginar, por exemplo, né, que determinado homem é ex-marido de determinada mulher, e aí, obviamente, eles não querem mais permanecer ali juntinho nessa comissão, ok? Então, uma maneira de você pensar seria justamente você empreender o mesmo raciocínio que nós comentamos no vídeo anterior, no exemplo 3, que seria raciocinar a partir do complementar. Por que a gente pode fazer isso? Bom, eu vou te dar alguns motivos. Primeiro, se eu fosse fazer esse cálculo de maneira direta, quantas situações eu teria que contemplar? Eu teria que imaginar, por exemplo, a situação onde ele está presente na comissão masculina, mas ela não está. Eu poderia analisar a situação onde ele não está presente na comissão masculina, mas ela está, porque os dois não podem estar ao mesmo tempo. E eu ainda deveria considerar a possibilidade onde nenhum dos dois está. Ou seja, eu teria que conciliar
3 possibilidades, contar cada uma delas separadamente, para só então eu somar tudo e chegar no resultado. Por que que nós não vamos fazer assim? Nós não vamos fazer assim porque, ao invés de contar todas as situações favoráveis, né, e chegar no resultado, a gente pode simplesmente utilizar a ideia que é utilizar a cardinalidade do conjunto complementar. O que que é isso? Eu posso simplesmente contar a quantidade de casos desfavoráveis e pegar a quantidade de casos totais e subtrair, porque os casos totais nada mais é do que casos favoráveis mais casos desfavoráveis. E o bônus que a gente tem aqui é a letra A, uma vez que a letra A já calculou todas as possibilidades que eu tenho. Então, se eu calculo agora no item B quantas são as situações, quantas são as comissões onde tanto ele como ela vão estar presentes, então basta eu pegar esse resultado, né, e fazer 560 menos ele, que eu vou chegar na quantidade de casos favoráveis, que é o que eu desejo. Então perceba que nesse caso, fazer a contagem pelo complementar vai ser não apenas uma opção, mas vai ser a melhor opção para economizar cálculos, ok? E é isso que você deve estar tendo para analisar quando você for resolver um problema de análise combinatória, se você pode ou não empregar essa situação. Tudo bem? Então vamos lá. Para calcular, eu tenho que formar então uma comissão onde esse homem e essa mulher necessariamente estejam juntos. Ou seja, a parte masculina da comissão, eu já tenho ele, e a parte feminina da comissão, eu já tenho ela. Então, ao invés de ter 3 vagas na minha comissão, eu vou ter 2 vagas masculinas e eu vou ter 2 vagas femininas, ok? Então, tudo que eu preciso fazer é o quê? Uma combinação, né, para determinar de quantas formas eu posso escolher esses 2 homens, e outra combinação para determinar de quantas formas eu posso escolher essas 2 mulheres, multiplicar tudo. Atenção, você poderia, de maneira precipitada, chegar e fazer, bom, então vai ser uma combinação de 8 tomar 2 a 2. Calma lá, não são 8, por quê? Porque eu já utilizei um dos homens, então na verdade vai ser uma combinação de 7 tomados 2 a 2. Então aqui a gente vai ter uma combinação de 7 homens, né, tomados 2 a 2, vezes uma combinação não mais de 5, mas agora de 4, porque eu também já escolhi uma mulher. Então, de 4 tomado 2 a 2. Vamos lá. Isso daqui é o mesmo que 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 fatorial vezes 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Eu posso simplificar da seguinte forma. Ao invés de escrever 7 fatorial, eu escrevo 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Isso vai me permitir cancelar 4 fatorial. Perdão, vai me permitir cancelar 5 fatorial. E o 4 fatorial também pode desenvolver um pouquinho. Então, vamos lá. Isso vai ser 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 2 fatorial é 2 vezes 1, então pode ficar 2, né? 5 fatorial, e aqui eu escrevo como sendo 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por, como eu tenho 2 vezes aqui, né, o 2 fatorial, um eu vou deixar e o outro eu vou cancelar. Então aqui fica 2 vezes 2 fatorial. Então cancela 2 fatorial com 2 fatorial, cancela 5 fatorial com 5 fatorial, ainda sobrou 2 vezes 2, que eu posso cancelar, por exemplo, com esse 4 aqui. Então ficou 7 vezes 6 vezes 3. Vamos lá. Eu posso fazer, por exemplo, 7 vezes 6 primeiro e depois multiplicar por 3. 7 vezes 6 é 42. 42 vezes 3 é o mesmo que 126. Ok? 126. Então, para eu chegar na resposta, qual que é a minha resposta? A minha resposta vai ser o todo menos a quantidade de casos desfavoráveis. Então, é 560 menos 126. Ou seja, 560 menos 126 vai ser exatamente 434. Ok? Até o próximo vídeo.